Meu nome é Giovana, sou doutoranda em Linguística pelo programa de pós-graduação da UFSCar e o título do meu trabalho é Da Abertura Política às Eleições de 2018, uma análise arqueológica da agressividade no discurso político brasileiro. Nós propomos nesse trabalho de tese analisar as formas, o grau, a intensidade e os modos de circulação do discurso político dito agressivo no período pré-eleitoral das eleições presidenciais brasileiras nos anos de 89 até 2018, tendo o objetivo de responder algumas questões. Dentre elas, ao longo do período pós-ditadura, o discurso político eleitoral ele se tornou mais agressivo ou o que ocorreu foi uma mudança das sensibilidades e das percepções do que se considera e se compreende como agressividade? As formas de insultar sofreram mutações em diferentes momentos? Os dizeres agressivos e os comentários acerca deles, será que ganharam maior visibilidade com o uso intensificado das mídias? Então, orientados por essas perguntas de pesquisa, pelo referencial teórico, né, da análise do discurso de linha francesa, sob uma perspectiva Foucaultiana, nós propomos a análise de trechos de debates televisivos, trechos também de propagandas do horário político eleitoral, sites oficiais de campanha e redes sociais, durante então esse período pré-eleitoral das eleições de 89 até 2018, a fim de descrever, categorizar e evidenciar essas possíveis mudanças nas formas, na percepção ou mesmo nessa circulação do discurso dito agressivo. As noções, então, de enunciado, memória discursiva, enunciado reitor, acontecimento, dentre outras teorizações Foucaultianas, fundamentam e norteiam essa pesquisa. E uma das conclusões que obtivemos por meio de nossas análises foi a constatação de que as formas de insultar e os níveis de agressividade sofreram, sim, mutações durante as diferentes épocas analisadas. Observamos, por exemplo, alguns pequenos acontecimentos que produziram rupturas nos modos de dizer, ora intensificando a agressão, ora docilizando-a, e ao verificar as regularidades e estabelecer esses agrupamentos, nós constatamos que as séries referentes a posicionamentos que tendem à esquerda mostram uma passagem de uma agressividade mais direta para uma docilização, enquanto as redes de sequências discursivas relativas a candidatos com posicionamentos de direita apontam para uma outra direção que intensifica o dizer agressivo. Candidatos com preponderância de posicionamentos de direita, eles se mostram docilizados no início, entretanto, quando passam a ser ameaçados, as séries ficam mais agressivas e se intensificam com a extrema-direita. Também constatamos que, quando ocorre uma ameaça de mudança de questões estruturais da sociedade, os candidatos eles se valem de ataques pessoais, produzindo efeitos de agressividade, como ocorreu também contra as candidatas Marina Silva, Luciana Genro e, sobretudo, com Dilma, dada aí a grande probabilidade dela ser eleita. Discursos sexistas, por exemplo, foram dirigidos a essas mulheres justamente por ameaçarem a ocupação de um espaço historicamente ocupado por homens. Então, está na estrutura da sociedade o discurso de que a mulher deve ocupar o espaço de casa, ainda que os avanços ocorram, e estava também nessa estrutura o discurso de que o proletariado não deveria ocupar, ou ao menos concorrer ao poder. Quaisquer ameaças de mudança dessas estruturas propiciavam a emergência de discursos agressivos movidos por um ressentimento de medo de perda de poder e de aversão à inclusão de minorias. Se, por um lado, os discursos cujos posicionamentos são de direita tendem a se materializar em formas de rebaixamento e mesmo humilhação do outro, seja pelo nível de escolaridade, classe social ou sexo, movidos por um ressentimento anti-igualitário, os discursos de posicionamento de esquerda vinculam-se ao sentimento de injustiça provocado pelo desrespeito ao princípio igualitário e, geralmente, materializam-se muito mais na crítica de propostas do que no personalismo. E esses ressentimentos que movimentam os discursos agressivos produziram determinadas memórias. Observamos lá desde 1989, sobretudo em 94 com o Enéas, a construção
de uma memória de um discurso conservador agressivo que tem como característica a expressão da agressividade no ressentimento anti-igualitário, né? E geralmente ataca a pessoa do opositor em detrimento das propostas apresentadas. E a agressividade de Enéas, por exemplo, ela se pauta na sapiência, e em FHC se materializa na erudição e nas formas polidas. Ele, por vezes, enfatiza o seu próprio equilíbrio, cordialidade, por meio de afirmações mesmo de si, em relação à campanha agressiva do outro. E com Aécio, a agressividade se materializa no dizer irônico, e por fim, em 2018, com Bolsonaro, o dizer agressivo é visto como franqueza, que extrapola quaisquer limites. A memória desse dizer agressivo do conservadorismo, ela ecoa em 2018 com toda a sua força. Essas formas distintas de materialização da agressividade mostram, ao mesmo tempo, uma mutação e uma permanência, uma continuidade e uma descontinuidade, cujo fio condutor é o ressentimento. E outra constatação desse trabalho é de que os dispositivos midiáticos têm, de fato, um papel central na construção, na conservação e atualização de determinadas memórias. Não se pode afirmar que por causa do aumento do uso de tecnologia, nós nos tornamos mais agressivos. Entretanto, é possível constatar que a mídia não só aumentou a visibilidade desses dizeres, como também nos ofereceu mais ferramentas para se insultar, intensificando algumas memórias que produziram o ódio, né, e a intolerância. Redes sociais como o Facebook, por exemplo, levaram sujeitos a se subjetivarem como donos do próprio dizer, autorizados a postar discursos sexistas, xenófobos e outros tipos de discursos preconceituosos. E constatamos que nesses mídios, né, a memória se torna ainda mais fragmentada, saturada, atuando conjuntamente com a TV, ora oferecendo informações para reprodução em outros suportes, ora reproduzindo os conteúdos da mídia televisiva. E a constante retomada de certos acontecimentos, de determinadas memórias, como o PT é corrupto, o PT rouba, Lula é ladrão, Dilma é marionete de Lula, ou mesmo o PSDB elitista, a direita vai privatizar tudo, banqueiros não trabalham. Então, essas frases, né, esses discursos ditos como um gotejar contínuo ao longo dos anos, alimentaram os discursos de ódio e intolerância, não só por retomar memórias, mas torná-las tão saturadas a ponto de produzir sujeitos autoritários e ressentidos na sociedade do pronto falei.